Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom ter vocês aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. Estudar o livro do profeta Daniel com o desejo de compreender a mensagem divina é recompensador. O livro está dividido em duas partes, sendo a primeira parte histórica, capítulo 1 até o 6, e a segunda parte profética, capítulo 7 até o 12. Mas, antes de continuar, vamos orar? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Envie o seu Espírito Santo, que ele nos ensine a sua palavra. É o que pedimos. Em nome de Jesus, amém. O profeta Daniel nasceu por volta de 622 a.C. e nos seus dias 4 nações dominavam o Oriente Médio: o Egito, a Lídia, a Média e a Babilônia, entre 626 a 612 a.C., período em que Daniel nasceu. Nabopolassar, rei de Babilônia, esmagou o que restava do Império Assírio e tornou-se o fundador do Império Neobabilônico. Seu filho, Nabucodonosor II, conseguiu elevar Babilônia à sua época de ouro. Nabucodonosor II é o Nabucodonosor do livro de Daniel. Após várias campanhas para expulsar os egípcios da Síria e da Palestina, no fim do ano 598 a.C., o rei Nabucodonosor atacou a Palestina e, devido à rebelião do rei Joaquim de Judá, cercou e tomou Jerusalém em 16 de março de 597 a.C., levando para o exílio em Babilônia o rei e mais cerca de 3.000 cativos. Sedequias foi posto como rei em Judá, prestando tributo a Nabucodonosor até 589 a.C., quando Jerusalém novamente se rebelou e foi sitiada durante 18 meses, até ser completamente destruída em 586 a.C., milhares de judeus serem levados para o exílio babilônico. Portanto, Jerusalém foi atacada 3 vezes por Nabucodonosor: em 605 a.C., quando Daniel e seus companheiros foram levados como prisioneiros; em 597 a.C., quando Ezequiel foi levado também; e finalmente em 586 a.C., quando Jerusalém foi completamente destruída. As Escrituras registram o motivo pelo qual Deus permitiu a destruição de Jerusalém. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e ridicularizavam de seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. 2 Crônicas 36, verso 16. O cativeiro babilônico serviria para o povo se humilhar diante de Deus e buscá-lo novamente com fervor. Deus, em sua infinita misericórdia, revelou, através do profeta Jeremias, a duração do cativeiro. Vamos ler Jeremias 29:10? Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar. O sonho de Nabucodonosor corria o ano de 603 a.C., e Daniel já havia se habituado à cultura dos babilônios.
a ponto de destacar-se entre os sábios do reino. Uma coisa, sobretudo, Daniel e seus 3 companheiros mantiveram de acordo com a educação que receberam em sua terra natal. O temor do Senhor e a prática da vida religiosa não se contaminaram com a idolatria dos babilônios. Permaneceram adorando o único Deus, Deus no céu e na terra. O rei teve um sonho entre 603 e 602 a.C. e acreditava que era importante em Babilônia, aceitava os sonhos como mensagem divina e algumas vezes eram compiladas em livro dos sonhos. O povo acreditava tanto que gastava tempo no templo à noite, no intento de receber essas mensagens divinas. O impressionante é que o rei Nabucodonosor lembrava-se de ter sonhado, cria ser importante, mas não se lembrava do sonho. A palavra sonho aparece no plural, verso 1. Sonhar o mesmo sonho várias vezes era extraordinário. Se Nabucodonosor sonhou o mesmo sonho várias vezes, ele sabia que era importante. E por que ele esqueceu do sonho? O próprio Deus deve ter causado a amnésia. Os babilônios consideravam o ato de esquecer um sonho como sendo um sinal de que tinha um significado divino. Se um homem esquece seu sonho, isso significa que Deus está com raiva dele. Vamos ler Daniel 2, o verso 2? Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Os magos, astrólogos, encantadores e caldeus eram uma elite privilegiada na corte caldeia. Encantadores recebiam treinamento para manter contente os deuses. Magos e feiticeiros tentavam proteger as pessoas mediante o afastamento dos demônios. Os magos liam as mãos, as cartas, óleo no fundo de uma xícara e liam através de um fígado bovino. Os feiticeiros usavam premonição, telepatia, telecinese, necromancia. Caldeus ofereciam ampla variedade de serviços e em conjunto constituía o grupo étnico que governava sobre Babilônia. Eram os eruditos do reino. Daniel fazia parte deste último grupo. Como não conseguiram decifrar o tal sonho, foram ameaçados com a pena de morte pelo rei. Daniel ficou sabendo da decisão e buscou a direção de Deus para interpretar o sonho. Vamos ler Daniel 2, o verso 17 e 18? Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem como o resto dos sábios da Babilônia. Deus respondeu sua oração e logo então Daniel foi introduzido à presença do monarca, que ansioso aguardava o pronunciamento do profeta.
Vamos ler Daniel, capítulo 2, versos 27 e 28? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia, introduz-me na presença do rei, e declararei ao rei a interpretação. Daniel 2, o verso 24. Em todos os tempos, os filhos de Deus têm sido o sal da terra para preservar o mundo da destruição. Noé, antes do dilúvio, Ló em Sodoma, Paulo no navio e etc. Semelhantemente, a vida dos sábios de Babilônia foi poupada por amor a Daniel. Mas Daniel demonstrou ao rei quem era o responsável por ter dado o sonho e também a interpretação. Qual era o propósito do sonho? Tornar conhecido o Deus verdadeiro ao rei e a toda a Babilônia. Mostrar que só o Deus Criador dos céus e da terra teria este poder. Mostrar ao rei que Deus estabelece os reis e os remove. Mostrar a sorte dos reinos deste mundo, que são passageiros. Mostrar que somente o reino de Deus será eterno e único. Mostrar ao rei, a Daniel e aos que estudassem os seus escritos a interpretação do sonho. Daniel disse que o rei estava vendo uma grande e imensa estátua e de extraordinário esplendor, cujo aspecto era terrível, e o rei estava de pé diante da estátua. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de cobre, as pernas de ferro. Os pés eram bastante frágeis, pois eram em parte de barro e ferro. Estando ainda o rei olhando com espanto, uma pedra deslocada, sem o auxílio de mãos, chocou-se contra os pés da estátua e a esmiuçou, reduzindo-a a pó. Veio então um forte vento e espalhou a poeira. A pedra cresceu e encheu toda a terra. A cabeça era de ouro fino. Daniel 2, 31 e 32. Vamos ler Daniel 2, 37 e 38? Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues aos filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, as aves do céu, para que dominem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. O reino de Babilônia, o primeiro de verdadeira importância histórica, é em relação aos outros reinos que se elevavam sobre os seus destroços e que pelo seu poder vieram a se tornar forte, o mais notável, o mais sublime, a
Assim como ele é o primeiro na ordem dos tempos, ele impõe-se também pela precocidade de sua majestade deslumbrante. O peito e os braços de prata, verso 32. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, verso 39. Reino Medo-Pérsia. Ciro, conquistador famoso do século VI a.C., foi o fundador do Império Persa. Chegando à virilidade, pôs-se à frente das tribos belicosas da Pérsia. Então, avassaladas a monarquia Medo, fez guerra ao seu avô, destronou-o e fez-se coroar rei em seu lugar. Ciro, em 560 ou 559, levantaram os persas contra os medos, tornou-se independente, fez-se proclamar rei e restabeleceu-se no seu país a religião de Zoroastra. Babilônia contava com um sistema de proteção praticamente invencível, gigantescas muralhas cercada por famosos alimentados pelo rio Eufrates, que cortava a cidade. Os babilônios confiavam tanto nas defesas da sua cidade que, na noite do ataque, muitos estavam numa grande festa, incluindo o rei. Fora de Babilônia, os homens de Ciro desviaram o curso do rio, baixando ao nível da água da cidade. Então, com água pela coxa, os soldados caminharam pelo rio até os portões que haviam sido deixados abertos e encontraram pouca resistência ao capturar Babilônia. O ventre e os quadris de bronze, verso 32. O terceiro reino, Grécia, verso 39. O povo grego tinha atingido mais de 600 a 400 anos antes de Cristo, ao mais elevado grau de cultura na política, na ciência e nas artes, quando, pela conquista da Macedônia, Alexandre foi fundada acerca do ano 330, a terceira monarquia universal, chamada grega. Visto os gregos e os macedônios serem da mesma origem e pelas conquistas, o elemento grego ter se tornado dominante em todo o mundo conhecido daquele tempo. As pernas de ferro, verso 33. O quarto reino será forte como ferro, pois o reino a tudo quebra e esmiuça, como ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Verso 40. O ferro simboliza o tremendo poder do quarto reino da terra. O ferro é o mais forte do que o ouro, a prata e o bronze. As duas pedras simbolizavam o quarto império, Roma oriental e ocidental. O Império Romano foi o que mais durou, o mais extenso e o mais poderoso. O Império Romano, César Augusto, era quem governava quando Jesus nasceu. Por volta de 2000 anos atrás, Cristo, os apóstolos viveram durante o período representado pelas pernas de ferro. Os pés em parte de ferro, em parte de barro, verso 33. Vamos ler Daniel 2, o verso 41? Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste, o ferro misturou-se com barro de lodo. Aqui fica claro que não surgiria novamente um novo e grande império, mas divisões do quarto, durante o quarto e o quinto século da era cristã. Mais especificamente,
Em 476 da era atual, reinos bárbaros vindo do norte invadiram o decadente Império Romano, destruindo as barreiras. Finalmente, 10 das tribos ganharam a maioria do território ocidental de Roma, e das 10 distintas e independentes se estabeleceram dentro das fronteiras da Europa. Os dedos representavam as nações que deram origem à Europa atual. A história confirma que os reinos que resultaram da divisão do Império Romano foram os seguintes: francos, França; anglo-saxões, Inglaterra; alemanos, Alemanha; suevos, Portugal; visigodos, Espanha; burgundos, Suíça; lombardos, Itália; e os vândalos, érulos e os ostrogodos, que mais tarde foram destruídos. Misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Verso 43. Durante muitos anos, homens tentaram unir esses reinos novamente para formar um quinto império mundial, mas todos fracassaram. Os casamentos deram-se especialmente entre as casas reinantes. Quando irrompeu a Primeira Guerra Mundial, quase todos os monarcas da Europa eram parentes. A rainha Vitória da Inglaterra era chamada a avó da Europa, pois quase todos os reis pertenciam à sua dinastia. O rei da Espanha, o czar da Rússia, o rei da Inglaterra, o imperador da Alemanha e etc. Todos eram parentes. Nesta guerra, brigaram entre si, tio, sobrinho e avós. O resultado foi que quase todos os reinos caíram e foram substituídos por repúblicas. Alguns governantes tentaram em vão unir as nações da Europa. Carlos Magno, Luís XIV, Napoleão Bonaparte da França, Carlos V da Espanha, Guilherme II, Adolf Hitler da Alemanha, todas tentativas frustradas. Essa profecia nos garante que não haverá o quinto império mundial. Os impérios abrangidos pela estátua histórica foram 4. Babilônia, 605 a 579 a.C. Medo-Persa, 539 a 331 a.C. Grécia, 381 a 168 a.C. e Roma, 168 a.C. a 476 a.C. Foram esses os 4 impérios mundiais. Qualquer livro de história confirmará a sequência e as datas. O século XX viu a formação da atual União Europeia, a partir do Tratado de Roma, 1957, e do Tratado de Maastricht, 1992, sendo mais tarde seu funcionamento reformado pelo Tratado de Lisboa, 2007. No entanto, foi a criação de uma moeda única, o euro, em 1999, que atraiu a atenção dos estudantes da profecia bíblica para Daniel 2. Teria a profecia errado ao revelar que as principais nações da Europa nunca mais se uniriam? Em primeiro lugar, é fácil notar que a intenção por trás do euro era realmente política. A união econômica e monetária foi concebida por políticos com fins políticos. Seu principal objetivo não era aumentar a eficácia econômica, mas mudar o modo como a Europa era governada. Todavia, a adoção de vários elementos
que caracterizavam uma federação como a moeda única, por exemplo, não invalidam a profecia, porque a despeito disso, a União Europeia não era um Estado federal soberano, porque não tem um governo único, o que de fato é a essência da profecia. Será esse um reino dividido, verso 41. Uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Vamos ler Daniel 2, verso 34 e 44? Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e a esmiuçou. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. A pedra lançada sem auxílio de mãos representava o reino de Deus, que será estabelecido para todos sempre, em lugar dos reinos do pecado desta terra. Mas quem é a pedra? A Bíblia deixa claro que a pedra representa Jesus Cristo. Isaías 28 e o verso 16, 1 Coríntios 10 e o verso 4, Efésios 2 e o verso 20. O próprio Jesus confirmou isso em... Vamos ler Lucas capítulo 20, verso 17 e verso 18? Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular? Todo o que cair sob esta pedra ficará em pedaços, e aquele sob quem ela cair ficará reduzido a pó. Lucas 20, 17 e 18, usando o mesmo símbolo de Daniel, ele disse a seu próprio respeito: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Aqui, Jesus se refere a si próprio como sendo a pedra angular de Isaías e prossegue: todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, ou seja, irá se converter, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. A pedra que reduz a pó, a pedra sobrenatural de Daniel. Vamos ler Mateus 6, verso 10? Venha o teu reino, faça-te a tua vontade, assim na terra como no céu. A palavra profética cumpriu-se perfeitamente até aqui e caminha para o seu cumprimento total. Louvado seja Deus por isso. Vamos ler Isaías 46, 9, 10? Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo
o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. A história do mundo move-se para o glorioso alvo do quinto reino universal, o reino de Deus. Por centenas de anos, a prece "venha o teu reino" tenha sido pronunciado por milhões de pessoas. Quando esta prece for respondida, a longa e escura noite de tragédias e tristezas terá o seu fim para sempre. O eterno sonho de todo homem, paz e segurança, se tornará realidade, assim como o sonho de Jesus, que sempre foi o de morar conosco. O maior motivo pelo qual Deus se revelou o breve futuro é simplesmente porque Ele nos ama e quer que cada um de nós esteja preparado para viver em seu reino eterno. Não quer você hoje aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal e morar com Ele nas mansões celestiais? Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Queremos entregar nossas vidas a ti, Senhor. Perdoe nossos pecados. Envie seu Espírito Santo. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.